A internet é um lugar vasto e misterioso, onde milhões de pessoas compartilham suas experiências mais íntimas, seus segredos mais sombrios e seus encontros mais aterrorizantes. Entre memes e vídeos engraçados, existem relatos que gelam o sangue, histórias que desafiam nossa compreensão da realidade e experiências que nos fazem questionar se estamos realmente seguros em nosso mundo digital. Olá, seja bem-vindo ao Hora de Dormir, onde exploramos os mistérios mais sombrios que assombram nossas noites. Hoje, vamos mergulhar nos cantos mais obscuros da internet para descobrir relatos reais que foram compartilhados por pessoas comuns, mas que carregam um peso de terror que transcende a tela do computador. Estes não são creepypastas ou histórias de ficção, são experiências genuínas, documentadas e compartilhadas por indivíduos que viveram situações que desafiam qualquer explicação lógica. Prepare-se para uma jornada através dos relatos mais perturbadores que a internet já documentou. Relato 1. A Escada Assombrada, Japão, 2018. Nossa primeira história nos leva ao Japão, especificamente a um prédio residencial na periferia de Tóquio, onde um sistema de câmeras de segurança capturou algo que desafia toda a lógica. Em março de 2018, um usuário do Reddit, conhecido apenas como Tokyo Watcher 2018, postou uma imagem que rapidamente se tornou viral nos fóruns de terror. A foto, capturada por uma câmera de segurança às 13h17 da manhã, mostrava a escadaria interna de um edifício residencial aparentemente vazio, mas não estava vazio. Descendo as escadas em uma posição completamente antinatural, apoiada nas quatro extremidades como um animal, estava uma figura feminina vestida de branco. Seus cabelos negros e longos se espalhavam pelos degraus como tentáculos sombrios, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural que a câmera infravermelha conseguiu capturar. O mais perturbador era sua expressão facial. Mesmo através da qualidade granulada da imagem de segurança, era possível ver que ela estava sob um sorriso largo, impossível, que se esticava além dos limites normais da anatomia humana. O usuário explicou que trabalhava como segurança noturno no prédio e havia descoberto a imagem durante uma verificação rotineira das gravações. Segundo seu relato, nenhum morador havia reportado qualquer atividade suspeita naquela noite e não havia registro de ninguém entrando ou saindo do edifício no período da gravação. Mais irritante ainda, quando ele verificou as câmeras dos andares superiores e inferiores, não encontrou nenhum sinal da ela aparecia apenas naquele frame específico, naquela escadaria específica, como se tivesse se materializado apenas para ser capturada. O post gerou centenas de comentários tentando desvendar os especialistas e efeitos visuais. Analisaram a imagem em busca de sinais de manipulação digital, mas não encontraram evidência de edição. A compressão de metadados e a qualidade da imagem eram consistentes com equipamentos de segurança legítimos da época. Alguns usuários japoneses reconheceram a característica e especularam sobre a localização exata de descobriram que se tratava de um complexo residencial construído sobre um antigo cemitério casa 1906. Durante a expansão, Tokyo 2 no mais postou após compartilhar a conta foi delada ao dia 8 de trabalhar pré-investigações para Goiás devido a um de problemas estruturais não se. Relato 2. O vizinho que não existia. Nossa segunda história vem de um fórum de experiências paranormais, onde uma usuária chamada Suburban Mom 87 compartilhou uma experiência que a atormentou por meses. Sarah vivia em um bairro residencial tranquilo no subúrbio de Denver, Colorado. Era uma área segura, com famílias jovens e casais aposentados que se conheciam há anos. Em setembro de 2019, ela começou a notar algo estranho sobre a casa vizinha à sua. A casa havia sido vendida recentemente, mas Sarah nunca havia visto os novos proprietários. O que a perturbava não era a ausência dos vizinhos. Pessoas ocupadas são comuns, mas sim a presença constante de atividade na casa durante horários impossíveis. Todas as noites, entre 2h e 4h da manhã, Sarah ouvia sons vindos da casa ao lado. Não eram barulhos normais de uma família. Eram sons metódicos, repetitivos, como se alguém estivesse movendo móveis pesados pelo chão constantemente. O padrão era sempre o mesmo: arrastar, pausa, por horas. Inicialmente, Sarah assumiu que os novos vizinhos trabalhavam em turnos noturnos e reorganizavam a casa durante suas horas livres. Mas conforme as semanas passaram, os sons se tornaram mais perturbadores. Não eram apenas móveis sendo movidos. Havia batidas rítmicas nas paredes
paredes, como se alguém estivesse martelando algo do lado interno. Preocupada, Sarah decidiu investigar. Durante o dia, quando os ruídos cessavam, ela observou a casa discretamente. Nunca viu luzes acesas, carros na garagem ou qualquer sinal de ocupação. A grama começou a crescer descontroladamente e correspondências se acumulavam na caixa de correio. A situação se tornou insuportável quando Sarah começou a ver sombras se movendo atrás das cortinas fechadas durante as atividades noturnas. Não eram sombras de pessoas normais, eram formas alongadas, distorcidas, que se moviam de maneira fluida demais para serem humanas. Desesperada por respostas, Sarah contatou a imobiliária responsável pela venda da casa. A resposta que recebeu a deixou em estado de choque. A casa não havia sido vendida. Estava no mercado há 3 anos, mas não havia recebido nenhuma oferta séria. Não havia novos proprietários, não havia inquilinos e as chaves estavam guardadas no escritório da imobiliária. A imobiliária enviou um representante para verificar a propriedade. Encontraram a casa exatamente como havia sido deixada pelos antigos proprietários, vazia, limpa, sem sinais de ocupação recente. Não havia evidências de invasão. Todas as fechaduras estavam intactas e o sistema de alarme nunca havia sido ativado. Mais desconcertante ainda, quando Sarah mostrou aos representantes exatamente de onde vinham os sons. Eles mediram a casa e descobriram algo impossível. As dimensões internas não correspondiam às dimensões externas. Havia aproximadamente 15 metros quadrados de espaço perdido, um cômodo que deveria existir de acordo com a planta baixa, mas que simplesmente não estava lá. Sarah mudou-se ao bairro 2 semanas depois. Em seu último post no fórum, ela mencionou que os sons haviam parado completamente na noite em que decidiu se mudar, como se eles soubessem que ela estava partindo. Relato 3. A chamada de Jill não deveria existir. Nossa terceira história vem de estudante universitário em Manchester, Inglaterra. Compartilhou sua experiência em um site de tecnologia antes de migrar para a de experiências paranormais. Jace, de 22 anos, estava cursando engenharia da computação e vivia sozinho em um pequeno apartamento estudante. Era conhecido entre os colegas como cético em relação ao sobrenatural e tinha conhecimento suficiente para identificar pegadinhas digitais ou problemas de software. Em outubro de 2000, durante o auge das online, Jace se mudou a perspectiva sobre a técnica de essa noite. Por volta das 10 horas, uma de uma chamada de Jace estranhou esperar antes de orar quando a chamada sua inicial de algum assistou ao avlonado com sua curiosidade deixou tal. Na tela estava ele mesmo, ou pelo menos algo que parecia exatamente como ele. A outra versão de James estava no que parecia ser o mesmo apartamento, usando a mesma roupa, sentado na mesma cadeira, mas havia diferenças sutis e perturbadoras. A iluminação no vídeo da outra versão estava ligeiramente diferente, criando sombras que não existiam no apartamento real de James. Objetos no fundo estavam em posições ligeiramente alteradas, livros empilhados de forma diferente, um quadro que estava torto quando deveria estar reto. O mais aterrorizante era que a outra versão falava diretamente com James, respondendo às suas perguntas em tempo real, mas sempre com um atraso de alguns segundos e de uma forma ligeiramente errada. Quando James perguntou: "Quem é você?", a resposta foi: "Quem você acha que eu sou, James?". A conversa durou cerca de 10 minutos, durante os quais a outra versão demonstrou conhecimento íntimo sobre a vida de James, memórias da infância, conversas privadas com familiares, até mesmo pensamentos que James tinha certeza de nunca ter compartilhado com ninguém. Quando James tentou encerrar a chamada, descobriu que os controles não respondiam. A outra versão sorriu, um sorriso que James reconheceu como seu próprio, mas que carregava uma malícia que ele jamais havia sentido, e disse: "Ainda não terminamos de conversar". Foi nesse momento que James notou algo que o fez suar frio. Atrás da outra versão, na tela, ele podia ver a si mesmo, o James real, sentado em frente ao computador, aparentemente participando de uma chamada de vídeo. Era como se estivesse vendo a situação de uma perspectiva externa impossível. A chamada terminou abruptamente quando a energia do prédio caiu por alguns segundos. Quando voltou, James verificou imediatamente seu histórico de chamadas, logs de sistema e até mesmo contatou o suporte técnico do Skype. Não havia registro da chamada. Segundo todos os dados disponíveis, nenhuma conexão havia sido estabelecida naquele horário. James documentou meticulosamente o incidente, incluindo capturas de tela da tela vazia, já que não conseguiu gravar a chamada em si. Logs de
sistema e até mesmo uma análise detalhada de sua conexão de internet. Tudo indicava que nada havia acontecido, mas 3 dias depois, James recebeu um e-mail em sua conta pessoal, enviado de seu próprio endereço. A mensagem continha apenas uma frase: "Foi bom conversar com você. Nos vemos em breve." O e-mail não aparecia em sua pasta de enviados. James nunca teve outra experiência similar, mas mudou completamente seus hábitos de tecnologia. Desativou câmeras quando não estava usando, cobriu microfones e se tornou obcecado com segurança digital. Seu último post mencionava que havia desenvolvido uma paranoia constante de estar sendo observado através de suas próprias telas. Relato 4. O arquivo que se baixava sozinho. Nossa quarta história vem de uma desenvolvedora de software freelancer em São Paulo, que compartilhou sua experiência em um fórum técnico brasileiro antes que a situação escalasse para algo muito mais perturbador. Marina trabalhava principalmente com desenvolvimento web e tinha uma rotina rígida de backup e segurança digital. Era extremamente cuidadosa com downloads, nunca abria links suspeitos e mantinha todos os seus sistemas atualizados com as mais recentes proteções de segurança. Em janeiro de 2021, Marina começou a notar algo estranho em seu computador de trabalho. Durante suas sessões de programação, especialmente durante as madrugadas quando trabalhava em projetos urgentes, um arquivo específico aparecia repetidamente em sua pasta de downloads. O arquivo se chamava vocemv.txt e sempre aparecia no mesmo horário, 3h33 da manhã. Inicialmente, Marina assumiu que era um malware sofisticado que havia passado pelos seus sistemas de segurança, executou operações completas, reinstalou antes e até mesmo formatou o computador completo, mas o arquivo continuava a ser. Curioso profissionalmente, David decidiu ouvir algumas das faixas. A qualidade de produção era surpreendentemente alta, mas as músicas tinham uma qualidade perturbadora que ele não conseguia definir precisamente. Não eram explicitamente assustadoras, eram apenas erradas de alguma forma. Mas o que realmente perturbou David foram as letras. Conforme ouvia, percebeu que as músicas faziam referências específicas à sua vida pessoal. Uma faixa mencionava o nome de seu gato, outra descrevia com precisão detalhes de seu estúdio que nunca havia compartilhado online. A mais perturbadora era uma música chamada O Homem do Estúdio, que descrevia uma figura que trabalhava até tarde, sempre sozinho, criando sons que ninguém mais ouvia. A letra incluía detalhes sobre a rotina de David que eram impossivelmente precisos: que lado da cama ele dormia, qual café ele bebia, até mesmo uma cicatriz específica que ele tinha no braço esquerdo. David tentou pesquisar os artistas online, mas não encontrou nenhuma informação sobre eles. Não havia perfis em redes sociais, páginas de banda ou qualquer presença digital, além das músicas na playlist misteriosa. Quando tentou compartilhar a playlist com amigos, descobriu que eles não conseguiam vê-la. Para todos os outros usuários, a playlist simplesmente não existia. David podia tocar as músicas, mas quando enviava links, os destinatários recebiam mensagens de erro, dizendo que o conteúdo não estava disponível. A situação escalou quando David começou a ouvir fragmentos das músicas da playlist tocando em seu estúdio durante suas sessões de trabalho, mesmo quando não havia nada reproduzindo em seus sistemas de áudio. Eram apenas snippets, alguns acordes, uma linha de vocal, um riff de guitarra que pareciam vir de lugar nenhum. Paranoico, David instalou equipamentos de gravação 24 horas em seu estúdio para capturar essas ocorrências. As gravações confirmaram que os sons realmente aconteciam, mas de uma forma impossível. Eles apareciam apenas no canal direito de suas gravações estéreo, como se estivessem sendo tocados diretamente seu ouvido direito. O ponto aconteceu quando uma nova música foi adicionada à playlist. Está ou agora. A faixa era uma gravação de trabalho em diversas telespaços, sessões de composição, até mesmo de silêncio, apenas sem pensar. A gravação havia sido na noite, uma deixa de que não há de gravação ativa mais perturbante. A música e as pessoas eram as bocas a seus móveis reais, como se tivesse acesso direto aos processos. Ele usou um Spotify, instalou o aplicativo e chegou ao extremo de trabalhar apenas com os analógicos disponíveis. Mas 3 semanas depois, quando trabalhava em uma faixa instrumental, ouviu sua própria voz cantando a melodia. Ele nunca havia isso. Você não pode se esperar que você parou de trabalhar profissionalmente. Seu último qualquer hora online simplesmente diz uma canção e nunca parte sim. Elas resumo apenas uma pequena amostra dos milhares de nesse caso são compartilhados diariamente nos anos mais oscuros da internet. Cada história foi postada
por pessoas reais usando ondas VAs com detalhes técnicos e contextuais sugere-se aos relativas como explorers nós até hoje nós mesmos devemos cada vez mais possibilidades que usada nós ou ao direto a esse as famais do basar mas e se fáceis elas para uma sensação está para vanizar suas atividades que é ao pode saber essas tóxicos saborar ou sim para borrar especial das pessoas as várias dar a exocar em serviço